Sou cidadão europeu. Posso morar na França? Sim, você pode morar na França com os mesmos direitos e deveres de qualquer francês, e nesse vídeo eu vou contar para vocês quais são os documentos que você vai precisar para passar pela imigração e quais são os documentos que você precisará emitir aqui em território francês. Allons-y! Salut mes amis, ça va? Eu me chamo Miriam Gelschlesser, que bom te ter por aqui para trocarmos uma ideia sobre morar na França. E se você tiver qualquer dificuldade com a burocracia para emitir os documentos, não esqueça que eu presto serviço de consultoria e assessoria para ajudar pessoas como você que querem morar na França. Então fica à vontade para compartilhar o link do canal com seus conhecidos ou entrar em contato. Todos os contatos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E esse vídeo é especialmente para você que já passou por um processo aí de recuperação de cidadania europeia, já está com esses documentos em mãos e decidiu que agora quer morar na França ou estar pesquisando aí países da União Europeia. Mas como funciona a parte burocrática aqui na França? Então vamos por partes. Nesse vídeo eu vou contar para vocês quais são os documentos que você precisará para passar pela imigração, quais são os documentos que você precisa para viver em território francês e quais são os documentos que você precisará para trabalhar aqui na França. Então, a primeira coisa é separar os documentos para passar pela imigração, levando em consideração que você já tem todo um planejamento para emigrar, ok? Então, sendo cidadão europeu, pode ter certeza que o seu processo avança muito positivamente. Tudo fica mais fácil. E a facilidade já começa aí no aeroporto, né, para passar pela imigração, porque basicamente vão te pedir o passaporte europeu, dá uma conferida se ele está dentro do prazo de validade. As passagens só de ida já é o suficiente, porque teoricamente aí você tem passagem livre, né, para entrar e sair da União Europeia. Tanto é que o seu passaporte europeu nem será carimbado. Então só a passagem de ida, no caso de vinda para a França, será o suficiente para você. Seguro viagem, preciso? Eu indico que você faça um seguro viagem pelo menos 3 meses. Porque é o tempo que você precisará ter aqui como um comprovante, né, de residência para dar entrada aí no sistema público de saúde na França. Mas, adiante no vídeo eu vou explicar tudo isso certinho, aguenta aí. Mas no primeiro momento, te indico, te aconselho que você faça sim um seguro viagem, então de 3 meses, no mínimo. Quanto mais tempo, melhor, mas pelo menos 3 meses. A não ser que você já venha de outro país e você já tenha aí, né, o seguro público de saúde deste país onde você mora e esse plano cubra, né, qualquer acidente, incidente que ocorra aqui em território francês. Se for o caso, ok. Então você vai ter que conferir isso, porque tem país que cobre em outro país, um país estrangeiro, e tem país que não. Se não cobrir, eu indico que você faça o seguro viagem. Valores. Preciso comprovar aí uma quantia? Teoricamente não vão te pedir, mas vamos garantir. Então, se você vai ficar num hotel, num hostel e você tem como comprovar isso, você terá que ter aí no mínimo 65 euros por dia. E se você for ficar na casa de um amigo, parente, enfim, você tem a carta convite, né? Que aqui na França a gente chama de attestation d'accueil. Então, se você tem esse documento, você precisa comprovar 32,50 euros por dia. Pode ser por extrato bancário, né? Pode ser por um cartão, enfim, desde que você consiga comprovar essa quantia. De novo, teoricamente, eles nem vão pedir, mas é melhor garantir. E pronto, bom voyage. Simples, né? Mas agora você já está em território francês e agora que começa a novela, começa a correria, o estresse e tudo mais, né? Vamos lá então, já estamos em território francês e você como cidadão europeu, quais são os documentos, né, que você precisará para viver aqui em território francês? O primeiro documento que eu aconselho que você solicite, né, é a titre de séjour. Teoricamente, cidadão europeu não precisa solicitar a titre de séjour, que é uma autorização de residência.
Porque se você tem a cidadania europeia, teoricamente você pode morar aqui, mas no dia a dia vai facilitar muito a sua vida. Principalmente se você recuperou uma cidadania europeia e solicitou apenas esse passaporte europeu. Já pensou se você perde esse documento? Então é melhor você solicitar a titre de séjour, que é basicamente aí um cartão, uma identidade que você usará aqui em território francês. E para você, cidadão europeu ou seus dependentes, esse documento é gratuito. Então não tenho por que não solicitar. Então a titre de séjour é um cartãozinho com a sua foto, sua identificação e o porquê, né? Qual é o motivo de você estar aqui em território francês e solicitar esse documento. Então é bem simples, é lento o processo, leva alguns meses para sair, mas você não precisa pagar e você terá um documento francês em mãos. Segundo documento que você precisará é um RIB francês. Mas deixa eu contar uma curiosidade aqui para vocês. A França é um país extremamente patriota. Conta aqui para mim nos comentários, o país que você vive atualmente também é patriota assim? Como assim, Miriam, patriota? Exemplos aí no dia a dia. Se você vai comprar um alimento, todos eles praticamente têm aí uma etiqueta, né, uma bandeira da França escrito que foi feito na França. Meio que para induzi-los, né, a comprar esse produto que é fabricado aqui, né, ou é um produto alimentício, enfim, qualquer um. Sempre será enaltecido o que foi feito na França. Quando você assiste uma propaganda na TV, também eles gostam de enaltecer quando foi feito na França. E sobre o RIB francês, é uma conta bancária. É uma conta num banco francês físico. Isso mesmo. Mesmo que seja um banco francês, mas é online, muitas vezes você não conseguirá usar esse RIB. Então não resolve muita coisa. E banco do país exterior, esquece. Isso não te pertence mais. Eles exigem então que seja uma conta num banco francês físico, ok? Então você vai precisar providenciar essa conta bancária. Mas por que isso, Miriam? Porque quando você for fazer uma compra, né, parcelado ou qualquer coisa do tipo, aluguel, luz, qualquer conta que você tenha aqui em território francês, você precisará fornecer um número de RIB, um RIB francês, né, um número da sua conta. Porque todas essas contas que você tem mensalmente são debitados da sua conta automaticamente. Tá, e se eu não tiver o dinheiro no dia? Multa. Então, tudo que você comprar aqui em território francês será debitado automaticamente e qualquer benefício, né, que você venha a receber do governo também. Eles vão solicitar esse RIB francês aí para depositar, né, essa quantia aí, se for o caso. E quais são os documentos que eu vou precisar para abrir essa conta? O seu documento pessoal, né, identidade, passaporte, coisas do tipo, comprovante de residência no seu nome, ou um atestado, attestation d'hébergement, que é nada mais que você morar na casa de alguém e essa pessoa fazer um documento, né, declarando que você mora na casa dela por um momento, por um tempo, enfim. E se você quiser movimentar essa conta, você terá que comprovar então um pagamento, né? Um contrato de trabalho, folhas de pagamento e tudo mais. Porque teoricamente aqui na França, abrir uma conta bancária é uma coisa, você movimentá-la é outra. Então você precisa comprovar que você tem dinheiro, né, para movimentar essa conta bancária. Bem controlador, né? Também acho. Terceiro documento que você precisará em território francês: um número de seguro social, ou o Vitali, o tão conhecido Vitali. O que é o Vitali na prática? É um cartão com a sua foto, seus dados e um chip, que você vai usar para ir ao médico, ao hospital, à farmácia buscar um medicamento, ou se o seu médico, né, o médico da família, ou num atendimento de urgência e emergência, né, te deu uma receita médica, você vai até a farmácia com o cartão, né, do Vitali, e muitas vezes você recebe esse medicamento gratuitamente, você não vai precisar pagar pelos medicamentos, a não ser que seja aí um medicamento aí controlado, né, um tratamento, uma coisa que precisa de mais tempo, né. Aí você vai usar o Vitali e a Mutuelle. Mais para frente eu vou explicar também sobre a Mutuelle.
Mas no primeiro momento, depois de 3 meses em território francês, você precisará comprovar residência, você já pode solicitar o Vitale, então que é acesso à saúde pública na França. Então, por isso a importância de ter um seguro viagem. Lembrando que você precisará de 3 meses para solicitar o Vitale, mas não é assim de imediato. Demora para sair. Leva em média 1 mês e pouquinho aí para chegar uma carta na sua residência, te dando aí o número do seguro social. E mais 1 mês e pouquinho aí para chegar definitivamente o cartão. Então já foi brincando aí uns 6 meses. E se você não tem o Vitale, né, nem o número do seguro social aí na carta, o provisório que todo mundo fala, você terá que pagar pelo atendimento aí no hospital, médico ou coisa do tipo. Então acaba saindo um pouco caro. Então é mais barato solicitar o seguro viagem. Além das folhas, né, de comprovante de residência, você precisará fornecer um número do RIB francês. Porque muitas vezes você vai ter que pagar na frente, né? Você vai no médico, você paga a consulta. Então, na hora que você paga a consulta, você também apresenta o cartão Vitale. E muitas vezes o governo vai te devolver esse dinheiro. Então, acontece dessa forma, o Vitale cobra aí, em média, até 80% do valor. Então, e o medicamento muitas vezes é gratuito, você não vai pagar nada na farmácia. Então, eles precisam devolver, reembolsar, na verdade, esse dinheiro, e é por isso a importância do RIB francês. E muitas vezes também eles pedem um contrato de trabalho, folha de pagamento ou qualquer vínculo, né, que você tenha aqui em território francês. Porque é um documento burocrático e lento para sair, então eles querem ter certeza que você vai continuar em território francês e por isso que eles pedem qualquer tipo de vínculo aí, de contrato ou não, né, contrato de trabalho ou outra situação. É bem importante que você junta todos os documentos solicitados na folha aí que você vai preencher também. Tem um formulário específico que tem que ser preenchido manualmente ou não, enfim, mas precisa ser preenchido para enviar junto. E todos esses documentos que eles pedem. Porque caso você mande faltando algum documento, eles devolvem o processo. Então, até então, levava 1 mês e pouco para chegar a carta, mais 1 mês e pouco para chegar o cartão. Se o seu processo for rejeitado, eles vão devolver. E isso vai postergando ainda mais o processo. Então é importante ter atenção aí, né, para enviar todos os documentos exigidos. Quarto documento que você vai precisar, a Mutuelle. A Mutuelle é basicamente um plano de saúde, então o que o Vitale não vai cobrir, você entra então com a Mutuelle. Mas a Mutuelle, como é um plano de saúde, são empresas privadas, tem diferentes planos e diferentes preços, então você vai ter que fazer aí orçamentos, né, e ver qual que lhe agrada. Mas atenção, muitas vezes a empresa onde você vai trabalhar tem a Mutuelle corporativa, que vai cobrir muitas vezes acidentes que acontecem esporadicamente no seu acidente, ou os riscos potenciais na sua área de atuação, enfim. Então, quando você vai trabalhar numa empresa, é importante, né, perguntar aí, eles vão também falar para vocês que tem o plano Mutuelle ou não. Então, e às vezes tem obrigatoriamente. Então, é importante você se informar primeiro para depois ir procurar por conta própria. Então, se a empresa não tem um plano corporativo, aí sim você pode procurar uma empresa privada e fazer aí esse plano de saúde que fica em média aí de 30 a 50 euros por mês. Depende do plano que você vai pegar, a empresa, né, que você vai contratar, enfim. Mas fica em média disso. Ufa, bastante coisa, né? Eu sei. Então, se você quiser dar um pause aí no vídeo e tomar a tua aguinha, vai lá, toma uma água e depois volta aqui comigo pra gente continuar. Quinto documento. Dirigir em território francês. E aí, como é que acontece? Nós, brasileiros, por exemplo, nós podemos dirigir com a nossa Carteira Nacional de Habilitação aqui por 1 ano. Mas, tendo 6 meses em território francês, você já pode dar entrada na transferência da sua carteira para território francês, que é a nossa Permis de Conduire. E eu indico que você faça o quanto antes. Por quê? Porque é lento. Tudo é lento na França. Mas é lento e burocrático. Para você que tem categorias leves, né, carro e moto, por exemplo, é só você solicitar aí a mudança, né, a transferência para território francês. Já quem tem categorias pesadas, complica um pouquinho. Você tem que fazer um exame médico para depois da entrada no processo aí de transferência,
que foi o meu caso, foi o caso do meu marido e tantos outros que eu já atendi. Então, se você tem categoria C, D e E aí, né, no Brasil, você precisará passar por um exame médico para fazer a transferência da carteira e depois de 5 em 5 anos repetir esse exame. Então, eles pedem aí 3 meses de prazo para fazer a troca dessa carteira. A minha carteira já está chegando perto dos 3 meses e ainda não chegou. E vai levar aí uns 3, 4 meses, né? Com bastante sorte, assim, uns 2 meses ela chega. Mas leva em média disso de 3 a 4, 5 meses para chegar essa permis de conduire. Outra dúvida, a PID, Permissão Internacional para Dirigir. Tem necessidade de solicitar antes de chegar aqui em território francês? Eu indico que você solicite. Não é obrigatório, mas eu indico que você solicite, porque o layout, né, da carteira de motorista brasileira, por exemplo, e a carteira de motorista europeia é diferente. Então, por exemplo, se você tem a categoria AD, na nossa CNH brasileira aparece só a primeira e a última. Não aparece aquelas que ficam entre elas. E aqui, para a carteira europeia, aparece todas elas que você fez ou que você pode dirigir. Então, teoricamente, se você fez aí para carro no Brasil e você pulou para D, então você pode dirigir todos os veículos da categoria C. Então, a lei permite, só que essa categoria C não aparece na sua carteira de motorista. Então, se você não fala francês, se você não sabe explicar a situação e na sua carteira só vai aparecer AD, muitos agentes fiscalizadores aqui não vão entender, não vão conseguir interpretar isso. Então, por isso que é legal pedir a PID sim, porque a PID nada mais é que uma tradução da sua CNH. Então, facilita muito na hora da fiscalização e não é caro. Outro detalhe, se atente à validade da sua carteira de motorista, porque se ela estiver vencida, você não consegue fazer a transferência para permis de conduire. Então fique bem atento quanto a isso. E aí, muita informação? Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que voltarei para responder. E já dá aquele confere se você está inscrito no canal e deixa aquele like para esse conteúdo chegar a mais pessoas, ok? E para trabalhar em território francês, precisa de algum documento específico? Bom, além dos documentos pessoais que falamos até agora, eu vou te dar uma dica de ouro. Segura aí. Se você já tem esses documentos, né, europeu ou francês mesmo que você tenha solicitado, você já tem um RIB francês e você já tem o Vitale, que é um número de seguro social, eu te indico que você faça um cadastro junto ao Pôle emploi. Por quê? O Pôle emploi é muito mais que um site de busca, né, ou oferta de trabalho. O Pôle emploi, ele é basicamente um órgão aí público, onde eles vão te oferecer muitos cursos profissionalizantes. Tem curso, por exemplo, que você vai receber para estudar, que é o caso aí do francês. Se você ainda não está fluente na língua francesa e quer dar uma aprimorada, você pode fazer um curso e receber para isso. Olha que legal! E eu falei sobre isso já num vídeo, vou deixar aqui na descrição um link para você assistir o vídeo completo depois. Ou tem cursos profissionalizantes que você não vai receber, mas também você não vai precisar custear com esse curso. Um exemplo, então, só para ficar mais claro, é o curso que você precisará para trabalhar de motorista aqui em território francês, se for o caso. Então, você fez a transferência da carteira, da permis de conduire, mas para trabalhar de motorista de caminhão ou de ônibus não é o suficiente. Tem um curso que você precisará fazer e eu vou fazer vídeo sobre isso, então não perde. Então, esse curso é oferecido aí pelo Pôle emploi. Então, você faz aí um curso numa autoescola e quem vai custear isso é o governo. Então, tem vários cursos nesse sentido. Então, se você chegou em território francês, né, quer se especializar, o caminho é esse. Mas, se você pretende trabalhar na sua área, então você fez uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, enfim, você pode convalidar os seus diplomas aqui em território francês. Você já ouviu frase do tipo, porque brasileiro não tem vez na Europa. Vai ter que trabalhar na faxina. Você vai ter que trabalhar em subemprego. E eu posso afirmar, depois de 1 ano aqui em território francês, que não é assim.
Você pode sim convalidar os seus diplomas e trabalhar tranquilamente na sua área. A única coisa que eu peço aí para você dar uma atenção especial é a língua francesa. Não tem jeito, não tem escapatória, eu acho que eu falo isso em todos os vídeos, mas é real, não se iluda, você precisa do francês. Mas, voltando aí para a convalidação dos seus diplomas, também é feito aí de forma online, mas eles pedem aí 3 meses de validade para te entregar a convalidação dos seus diplomas. E vem cá, passa disso. O meu diploma aí da faculdade levou basicamente 5 meses para eles convalidarem. Então peça o quanto antes. E caso seja necessário um complemento, procure no site do Pôle Emploi ou mesmo pessoalmente em alguma agência aí do Pôle Emploi se há esse curso, Às vezes tem um curso custeado pelo governo. E se não tiver, o jeito é investir, Mas já adianto que o estudo de forma geral aqui na França não é caro, então é acessível a todos. E isso já aconteceu no nosso país, da gente ter que estudar, se especializar, correr atrás, então aqui também não será diferente. Se tudo isso que eu falei faz sentido para você, te convido para um rendezvous no próximo domingo às 17 horas, horário do Brasil, e às 21 horas no horário da França, para continuarmos sobre o assunto morar na França. A bientôt!